Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de renda fixa do Perdigueiro Boot. Então, para começar, né, eu vou dizer assim para vocês, eu fiquei com dúvidas, né, sobre qual o título, né, que seria dessa aula, né. Então, né, pensando se eu ia ser mais debochado, né? Se eu ia ser mais formal, né? Então resolvi chamar essa aula, né, de comparativo, né, da evolução da Selic, vamos dizer assim, tá? Porque eu vejo muito, né, no mercado e principalmente em grupos, né, de WhatsApp, de grupos excelentes. Eu tenho um grupo que eu participo excelente, né, da bolsa, né, grupos de WhatsApp, de Telegram, principalmente, né, eu vejo muita gente falar mal da renda fixa. E essa aula vem muito bem a calhar exatamente para isso. Eu ouço muitas coisas, né, renda pífia, não tem emoção na renda fixa, né? Renda previsível, né? Enfim, e a que eu mais gosto, né? De, de, de escutar, vamos dizer assim, é, perda fixa. Quando a pessoa fala sobre perda fixa, ela não entende absolutamente nada, né, de renda fixa, tá? E é por isso que eu estou fazendo essa aula, né, exatamente para mostrar, né, e quero dizer que essa aula vai ser uma aula aberta, né, parte do curso de renda fixa, né, do nosso curso, mas vai ser uma aula aberta para o pessoal conhecer o que a gente está conversando, o que está falando, né, o tipo de aula que a gente está passando, né, para depois, né, ver, comparar, ver se serve, né, para essa pessoa ou não, né, fazer esse curso. Mas enfim, eu tenho, vou para 15 anos mais ou menos de experiência em renda fixa. Foi onde eu comecei, né? Vou contar um pouquinho rapidamente da minha história, como eu conheci o mercado, né? Claro que sempre vi, né, o Jornal Nacional falar das ações, né? A bolsa subiu, a bolsa caiu, a economia, né? Aquela coisa, né? De quando eu era criança, junto com meu pai, né? E só que fazem 15 anos que realmente eu me dedico também, né, ao mercado, né, ao mercado financeiro em geral, tá? Enfim, o que eu quero dizer, né, para vocês, eu comecei assim quando eu morava em Florianópolis, eu fui numa feira, né, dessa, se não me engano, era da Infomoney, lá em 2008, 2009, fui 2 anos seguidos lá, os anos que eu morei lá, né, e me interessei muito, só que, né, eu me interessei mais, né, eu estava interessado na parte da bolsa, realmente, né, mas foi lá que eu conheci o Tesouro Direto, né, falando com pessoas, né, que trabalham para o Tesouro Direto mesmo, do governo, né, conheci, peguei apostilas, peguei coisa, e aí comecei a me encantar, né, com isso, porque na minha cabeça, talvez seja o que tenha na cabeça dessas pessoas, né, é que era como se fosse só poupança, né, poupança, né, é um investimento muito, 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 muito utilizado, né, mas a gente sabe, né, a gente nem comenta sobre poupança praticamente no nosso curso, né, a gente só pincelou lá que existe, né, mas a gente não usa, né, não tem por que usar, né, esse investimento. Mas enfim, aí depois, né, que eu voltei, né, aqui para Bagé,
comecei a estudar, comprar livros, ler muito, né, sobre o mercado em geral, mas sempre gostei. E foi onde eu comecei, né, e é o que eu sempre falo, né, para os colegas do curso, né, é onde toda a pessoa deveria fazer a sua base, né, de investimentos, é na renda fixa, tá? Só que para isso tem que conhecer, obviamente, né? Por isso que fizemos o curso, por isso que eu passo detalhes, né, que a gente não vê em nenhum curso, né? E assim a gente vai fazendo várias aulas, né? Não é uma coisa, o nosso curso é uma coisa dinâmica, né? Praticamente eu tenho feito nesses últimos tempos aula toda semana, às vezes até duas, né? Exatamente para a gente ir amadurecendo, né? Como foi nas commodities, né? E a gente ir trabalhando isso, tanto que na semana passada, né, quando semana retrasada, quando findou o mês de julho, né, eu tinha montado uma carteira e coloquei essa carteira, né, para ver como se uma carteira de renda fixa, né, com outras, né, variações, né, que os alunos podem acompanham, né, vão acompanhar daqui para frente, né, para a gente ver a dinâmica de como funciona. Não adianta a gente simplesmente ensinar a teoria sem não ensinar a dinâmica, como mexe, como se comporta as coisas, né, com o decorrer do passar do tempo, né? Não adianta eu dizer, tu tem que fazer assim, tem que fazer assado. Vamos acompanhar quase que em real time, né, essas modificações e o que eu vou fazendo, né, para dar mais dinâmica nessa carteira. Então, enfim, voltando, né, ao nosso assunto aqui da aula, eu peguei, né, o que eu fiz? Desde 2020, quando mudou a forma do cálculo do tesouro, né, com o VNA, que nada mais é do que a correção, né, desses títulos, né, pela inflação, principalmente, né, ou por algum outro indicador, né. Aí eu peguei todos esses dados e compilei, claro, tive ajuda de várias de outros sites, né, com informações, principalmente no caso de facilitar, né, a passagem de informações, né, mas compilei esses dados e transformei ele graficamente, tá? Então é esse gráfico que eu quero iniciar aqui para vocês. Depois eu vou entrar em um outro assunto, mais no final da aula, né? Sobre isso. Então vejam, esse gráfico que está aqui é o seguinte, né? Eu peguei lá no início de 2000, em março, se eu não me engano, de 2000, quando isso foi mudado, né? Peguei e fiz as correções, né, de tudo, de todos esses dos principais índices, né, que a gente trabalha, né, e plotei esse gráfico aqui. Então tem a linha azul, né, ela é a linha como se fosse do Tesouro Selic. Eu peguei o VNA, corrigi R$ 1.000, que seria o título nominal, né, que é o que se usa até hoje, por isso que o preço de um título público, né, do Tesouro Selic é 11 mil e poucos lá, nem tão poucos, quase 12 mil já, né? Plotei aqui, fiz a mesma coisa com o CDI, fiz com o IPCA e fiz com o IGPM, tá? Por quê? IPCA e IGPM, por exemplo, o Tesouro IPCA+, ele tem um VNA com cálculo um pouco diferente, corrigido pelo IPCA, pela inflação. Então eu ganho real, né, aquela taxa a mais que tem, né, baseado no VNA já corrigido pelo IPCA. E assim, do IGPM que a gente não tem, mas é muito importante a gente ver essa diferença, principalmente gráfica, né, do IPCA para o IGPM, tá? E plotei aqui. E aí a gente observa, né, já de cara
o seguinte, o que eu vejo aqui? Eu tenho as linhas de Selic, né? Como se fosse o Tesouro Selic do CDI, muito, mas muito acima, né, do IPCA e do IGPM. Então quer dizer que eu corrigindo aqueles R$ 1.000 do início de 2020, desculpa, de 2000 até hoje, 2022, tá? Pela Selic e pelo CDI, eu tive essa rentabilidade, tá? Peguei esses mesmos R$ 1.000, os mesmos, podem ver aqui que eles saem do mesmo ponto, que são R$ 1.000, tá? E corrigi pela inflação, IPCA, e corrigi pelo IGPM. Então a gente vê já de cara que foi, se tu tivesse investido no Tesouro Selic desde 2000 até hoje, né, tu teria muito, mas tu teria um ganho real muito acima, a gente vai ver esses números daqui a pouco, né, muito acima da inflação, tu teria ter um ganho real muito expressivo, certo? Isso investindo no título mais simples, vamos dizer assim, que a gente tem, que é o Tesouro Selic. Então vejam que não é uma perda fixa, que nem o pessoal gosta de falar, uma renda pífia, que, né, a gente tem ganho real acima da inflação. Isso é uma coisa muito difícil. Outro detalhe que eu quero dizer para vocês, por que a gente usa como benchmark, né, o CDI? Né? Porque é muito, mas é muito difícil, né? E as carteiras que a gente tem acima do CDI, a gente tem que dar muita ênfase nisso, porque ao longo do tempo, vocês imaginem, ao longo do tempo tu conseguir acima disso, né? Tem como conseguir, com certeza, a gente está vendo no curso, né, que tem, né? Mas, né, ele é um benchmark muito importante para isso. Por quê? Porque o gráfico está falando já para vocês aqui. Ele historicamente ele é acima, né, da inflação, um ganho real muito expressivo, né? Aí pode alguém até falar assim, mas Fabiano, é fácil tu dizer isso aqui depois de 20 anos, 18, 15 anos por aí, tu vir e falar isso, né? Pô, quando tava a Selic e o CDI a 20 e poucos por cento, 24, né? Que nem teve. Sim, né? Mas esse é o ponto que eu quero chegar nessa aula, né? Será que daqui a 20 anos o pessoal não vai falar a mesma coisa? Pô, Fabiano, é muito fácil tu chegar e dizer para nós hoje, com os ganhos que tinham antigamente de 13, 14%, né, ao ano, né, que é o que a gente vive hoje, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, a gente precisa saber onde investir e precisa começar a investir numa carteira, né, principalmente de renda fixa, porque ela é ao longo do ano, não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos, nem 5 anos, ela realmente é, né, demorada, são 20 anos, né, mas a gente precisa entender, né, onde investir, qual, entender a dinâmica, é isso que no curso a gente vê, né, a dinâmica de cada título, tá? Então eu vou colocar aqui no resumo para vocês verem as diferenças que houveram durante esse tempo, tá? Então foram 22 anos e 1 mês, tá? Porque eu fiz até final de julho, né? Com o IPCA, né? Que saiu hoje, dia 9 de 8 de 2022. A gente viu uma deflação hoje, né? Mas não vem ao caso agora, né? Então, só comparativamente, a gente teve, eu ganhei R$ 10.844, né? Investi 1.000 e ganhei 10.000. Então eu tenho meus 1.000 mais os 10.000, tá? Então eu tive nesses 22 anos e 1 mês,
tá? 265 meses, 1.084,43% de rendimento se eu tivesse investido somente no Tesouro Selic, tá? A diferença descontando a inflação, né, ou seja, descontando o IPCA, eu tive um ganho real de 689,02. Gente, eu não estou falando 1%, eu não estou falando 10%, eu estou falando 689%, tá? Em 22 anos. Isso é muito, mas é muito dinheiro, tá? Se eu fizesse essa mesma correção, né, o ganho pelo IGPM, que é um indicador que eu bato muito no curso, né, que a gente deve acompanhar ele sempre, ele é mais reativo, ele é mais rápido, ele nos informa coisas excepcionais que dentro do curso a gente discute, e principalmente a gente tem esse acompanhamento no nosso dashboard, que é o nosso, digo, do santo graal da renda fixa do curso, tá? Então eu tive 552,25, tá? Então a diferença, tá, de ganho real, tá, descontando a inflação, ganhei 7.890,18, né, em relação ao IPCA, e em relação ao IGPM eu ganhei 6.522,49, acima da inflação, descontado esse indicador, tá? Então vejam que, né, mesmo a gente sabendo que esse indicador, ele é, né, todo aquele blá blá blá, né, referente aos indicadores, né, a gente teve um ganho muito acima da inflação, tá, pessoal? Fazendo grosso modo aqui, né, em juros simples, né, seriam 4,09% ao mês de ganho no Tesouro Selic, tá? Nos juros compostos, quase 1% ao mês, tá? Nesse Tesouro Selic. Gente, agora vamos parar um minutinho nesse ponto aqui para a gente enfatizar esses números. 1% ao mês, quase. 1% ao mês, tá? Garantidos em 22 anos. É muito, mas é muito, muito, muito dinheiro. Certo? Tá? Aqui só fiz alguns detalhes quanto a gente ganhou em cima do IPCA, né? 0,78. A inflação, né, corroeu 0,52, tá? Então esses cálculos, esse somatório não vai dar esses 0,94 exatamente porque, né, seria a soma dos valores, o cálculo é um pouco diferente, tá? E no IGPM, né, a gente teria acima da inflação, acima do IGPM, né, 0,71, tá? Que esses 6.522,49 aqui, né, questão de arredondamento deu um pouquinho a mais, né, seria 0,71, então grande parte, o que esses números querem dizer aqui? Que grande parte desse 0,94 aqui foi de ganho real, seja pelo IPCA ou seja pelo IGPM. Então, né, volto a dizer, será que o investimento mais simples que a gente tem no Tesouro Direto realmente é uma perda fixa? Óbvio que não. A resposta está dada aqui. E não sou eu que estou dizendo, sou eu que estou passando apenas para vocês. São os dados do Tesouro Direto, são os dados do governo, são os dados disponíveis para todo mundo. Né? Então, quando fica difícil, né, quando uma pessoa vem dizer assim, você trabalha com renda fixa, tu gosta de renda fixa, né? E da perda fixa, no caso, né? Porque já quase que vem ofendendo a gente. Essa pessoa, não adianta eu mostrar isso aqui para essa pessoa. Não adianta eu dizer isso aqui. Ela nunca vai mudar de ideia, né? Não adianta, então. Mas, como nós estamos num curso de renda fixa, é muito
eu quero mostrar e embasar para vocês, né, que esse investimento no curso de renda fixa, tá? O mais simples deles, o mais fácil de se trabalhar, deu isso aqui. E eu não estou falando em marcação a mercado, eu não estou falando em nada complexo. Simples, coloquei e retirei lá no final, certo? É só isso. Simples, tá? Só que as pessoas não param para fazer, e esse é o meu grande desafio, é mostrar números, é mostrar gráficos, é simular, é não trabalhar com probabilidades, né? Porque o que eu, assim, eu gosto muito da probabilidade, gosto muito da estatística, tá? Mas a estatística, ela é se acontecer, certo? Eu gosto de trabalhar com o que realmente acontece, ou o que já aconteceu, certo? Então, é muito importante a gente ver os cenários com estatística, e a gente vai ver algumas coisas, né? Mas eu gosto de trabalhar, né, mais no que realmente está acontecendo, tá? São dados estatísticos, mas históricos. O que aconteceu, tá? Porque há 20 anos atrás eu não estava no mercado, há 22 anos atrás eu não estava no mercado, né, mas eu já estava trabalhando. Se eu tivesse essa informação que hoje a gente tem disponível, talvez eu já estivesse investindo e eu poderia ter feito isso aqui. Eu estaria rindo à toa hoje, né? Outro detalhe que eu gostaria de falar um pouco de mim, né, da minha história, é que a renda fixa fez eu mudar de patamar, né? Só por acreditar nisso aqui, né? Acreditar na história, né? Não adianta, a gente sabe que a história foi o passado, né? Mas foram fatos que aconteceram, certo? E eu preciso, né? O que a gente está passando por hoje vai virar história também. Então, não, por isso que eu digo, a gente precisa, né, hoje começar a fazer, né? Então, quis mostrar exatamente só isso, né? Que o nosso título mais simples, né, teve um ganho real exorbitante, tá? Peçam, perguntem, ou vocês mesmos já sabem, né, isso para quem trabalha no mercado, se 1% em 20 anos, quanto daria em uma carteira? Esse é o sonho de muita gente. Ganho real, 1% de ganho real, né? Tudo bem que aqui não é 1% de ganho real, mas pensem, porque nem fiz nada, eu botei R$ 1.000 e peguei ele 22 anos depois, eu não fiz mais nada, né? E é diferente do que a gente faz aqui, né? Por isso que eu sou muito apaixonado pela renda fixa, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer, a gente não precisa trabalhar com dinheiro. A gente pode trabalhar só com título e eu conseguir ganhar dinheiro e fazer uma carteira que nem a gente fez aí, que muito vencedora, né? Então, assim, fica, né, essa mensagem, né, para vocês. Mudando um pouco de assunto, mas não tão não uma mudança brusca, né? Quero mostrar para vocês o que eu faço, né? Por exemplo, meu filho hoje vai fazer 4 anos em outubro, tá? Desde o dia do nascimento dele, eu fui lá, coloquei R$ 1.000 e todo mês eu coloco um dinheiro, né, para a poupança dele, que na realidade não é uma poupança porque sou eu que faço isso, né? Para quê? Né? Para que quando ele tiver maior idade, né, 18 anos, né, a gente tenha uma vida mais tranquila e poder dar um estudo para ele, né? Por exemplo, né, esse é o objetivo da carteira, né, que eu chamei de Facul-Mig aqui, tá? Então eu vou todo mês colocando, né, um dinheiro lá para ele e para que no futuro ele
a gente possa pegar parte, pelo menos, grande parte desse dinheiro e pagar a faculdade dele, tá? Mesma coisa, tá? Faço isso, coloco, deposito recorrentemente, né? E deixo. Não estou falando em outras coisas que é o que a gente faz no curso de renda fixa, tá? E aí, né? Vejam, né? O que se eu tivesse feito isso, né? Por exemplo, se ele tivesse nascido em 2020, desculpa, em 2000, março de 2000, né? E com 18 anos eu teria tirado esse dinheiro, tá? E então, por exemplo, quando ele começasse, quando a gente começasse a sacar esse dinheiro, no caso ele, né? Teria 116 mil reais, tá? Colocando apenas 100 reais, tá? Qual os detalhes? Que na verde eu corrijo pelo IPCA, pela inflação. Então, né, todo ano, né, eu vou lá, vejo quanto é que foi a inflação do ano, corrijo esse valor de 100 reais e coloco a diferença. Então, 100 mais o que deu de IPCA, tá? E nessa vermelha aqui, seria sem correção, tá? Vejam que não seria ruim, né? E aqui é só aquela questão, né, de eu tirar com os 18 anos, assim que ele, em janeiro de 2018, não é nem em março de 2018, foi em janeiro de 2018 eu começaria a fazer retiradas, né, de 2.000 reais, tá? Que é isso aqui, tá? Então vejam, né, que ao final de 2022, quando ele já teria 4 anos de faculdade, né, e ao final de 2023, quando ele teria 5 anos de faculdade, eu esgotaria todo esse valor. Excelente, já não teria tido um impacto, né, de ter que lá no futuro, quando talvez eu estivesse já aposentado, eu, né, colocando a gente lá para trás, né, não hoje, né, com a idade que eu tenho hoje, né, lá para trás, há 20 anos atrás, né, não teria esse impacto, né, de pagar a faculdade para ele, tá? Mas, gente, o que o principal aqui, né? Aqui seria o VNA Selic, né? Só a correção da Selic, né? Durante o tempo, tá? Esse só mostrando aqui, essa curva aqui, aqui, essa curvinha aqui embaixo. Então vejam a diferença gritante, né? Da gente colocar sempre um pouco ao mês, né? Quanto dá, e se tu colocar um pouco ao mês com correção, o quanto é essa diferença? Olha só esse spread, ótimo, né? Vocês sabem, né? Por exemplo, eu ensino aquilo que eu sei para vocês sobre renda fixa, né? Esse conhecimento tá longe ainda, tá bem longe ainda da gente esgotar, né? A gente tem muitas aulas ainda para ver. Vocês sabem, né? Através de quem é do curso e acompanha, acompanhou essas últimas aulas que eu fiz aí, da carteira principalmente. Nossa, chegando a 50 mil eu já estaria fazendo inúmeras coisas. Então, quer dizer, esse gráfico poderia ir muito lá mais pra frente, porque isso aqui é só eu naquela, né? Coloquei R$1.000 no início, coloco R$100 por mês, corrijo uma vez por mês e vou colocando e deixando lá, sem fazer nenhuma outra operação, né? Ou se fosse aqui, tá? Quando já tivesse 115 mil, 116 mil que a gente viu ali, pô, uma carteira de 116 mil reais em 2018, meu Deus, eu conseguiria ter ainda esse 118 mil reais e ainda, né, fazer essas retiradas de R$2.000 e ter, de repente, ter mais dinheiro.
né? Então vejam o quanto é importante a gente conhecer sobre a renda fixa, né? Nesse caso da Selic, ela não é complicada, é mais simples, que nem eu falei, mas vejo quão importante, né, a gente conhecer os indicadores, saber o que é o IPCA, essa correção, fazer isso e fazer gradativamente durante o tempo, tá? Digo para vocês que eu faço, isso é o que eu estou fazendo já, né? Meu filho, agora, que nem eu falei, vai fazer 4 anos, né? Então, eu já estou fazendo isso. Claro que ainda não tenho um título inteiro, precisa até ver, mas eu acho que ainda não tenho não. Um título inteiro de Tesouro Selic para eu poder colocar ele em garantia e fazer outras coisas. A hora que eu tiver isso, vai se lanchar, porque eu que eu ensino para vocês, né? Porque a minha carteira de investimento é uma coisa, a minha carteira de para faculdade, né, vamos dizer, no meu filho é uma coisa, a minha carteira para a minha aposentadoria, o que eu vou fazer lá na frente é outra, tá? Eu trabalho com elas separadas e de modos diferentes, tá? Já adiantei agora aqui para vocês que eu também tenho uma carteira que eu faço, né? Só que ela é bem diferente, no sentido da entrada de dinheiro, né, e quantidade, né, para a minha aposentadoria, porque a minha aposentadoria está logo ali, de repente, já, né, se Deus quiser, né? Então eu preciso saber o que eu quero fazer lá na frente, né, ou ter uma ideia de quanto eu vou precisar lá na frente para eu começar agora, para ter isso aí, para eu não ter impacto, para eu não precisar pegar né, meu fundo de garantia, né, para eu não precisar colocar patrimônio da família para fazer isso, o que é o que 99% das pessoas fazem, tá? Então eu estou ensinando hoje uma forma para vocês que dá certo, né? Isso é provado, né? Graficamente, por números, né? Talvez muito pouco, vocês tenham muito poucos casos que vocês vejam que da pessoa que fez isso, né? Mas ela funciona. Ela funciona. Basta a gente, né, ser regrado, né, enfim, tem várias coisas lá que não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas hoje eu digo para vocês que é muito mais fácil. Antigamente eu precisava ir no banco, no caixa eletrônico, para depositar um dinheiro. Isso aqui, às vezes eu esquecia, no outro mês eu colocava um pouco mais, e aí ia fazendo. Hoje em dia a gente faz um Pix, tá lá já, tá investido já tá pronto, né? Então isso que é a minha mensagem dessa aula, que nem eu digo de novo, aberta para todo mundo, né? E que vocês tenham um outro olhar, tentar, né, ter um outro olhar sobre a renda fixa, né? Ela não é perda fixa, de jeito nenhum, tá? A gente só precisa conhecer e saber isso, tá? Quantas pessoas já viram esse gráfico que eu estou mostrando para vocês? Não sei, mas o que eu sei é que com certeza são muito poucas. Outro detalhe, a nossa educação financeira nos faz olhar para isso e dizer assim, não, o Fabiano tem razão, isso, né? Mas puta, é muito difícil, cara, eu não vou conseguir fazer, e a maioria desses projetos já morre no início, tá? Mas vejam que vocês têm um exemplo de uma pessoa que faz, e que vocês, se Deus quiser, ainda vão ver por muitos anos eu falar e mostrar isso para vocês. Certo, pessoal? Essa aula foi uma aula mais curta, né? Não foi uma aula teórica, que nem que a gente tem muitas, né? E no nosso curso ele é denso, mas é muito denso mesmo, né? De conhecimento, mas é uma aula muito importante também. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Até mais.